Você já se perguntou por que certas pessoas te atraem e outras não? Por que confiaria em um estranho à primeira vista? Ou por que sente uma leve aversão por alguém sem motivo claro? E por que algumas portas na sua vida parecem trancadas, enquanto outras se abrem com facilidade? Você poderia pensar que a resposta está na sorte, na criação ou nas circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro segredo corre pelas suas veias? Sim, pelo seu próprio sangue. Seu tipo sanguíneo não é apenas um código num cartão médico, nem um dado biológico usado em hospitais. É um símbolo que você carrega dentro de si, uma linguagem psicológica que afeta e continua afetando o seu subconsciente, suas decisões, seus relacionamentos e até o seu destino. O sangue importa. Para Carl Jung, não é apenas um fluido que mantém o corpo vivo, mas um símbolo eterno, uma expressão da linguagem universal que carrega na memória das suas gerações passadas e encarna estruturas profundas da alma humana. Hoje, vamos mergulhar juntos nas profundezas desse símbolo e revelar o significado psicológico oculto do seu tipo sanguíneo. E veremos como compreender isso profundamente pode transformar completamente a sua vida. Depois de assistir a este vídeo, você não se verá da mesma forma. Então prepare-se para o que está por vir. Vamos além do conhecimento superficial, rumo ao que há de mais essencial na alma. É assim que você pode decifrar seu tipo sanguíneo a partir de uma visão longitudinal única. Vamos começar. Desde os primórdios da história, os humanos sentem que há magia no sangue. Uma magia oculta que nos define, que pode desbloquear portas para o poder e o sucesso, ou nos manter presos em ciclos repetitivos de fracasso e infelicidade. Em antigos rituais, uma única gota de sangue selava contratos, e nos mitos, os heróis não eram escolhidos pelo gênero ou pela aparência, mas pela pureza de seu sangue. E se isso não fosse apenas lenda? E se existissem símbolos em nosso sangue com influência psicológica profunda sobre nossa natureza e personalidade? Muito além do que podemos imaginar. Nossa jornada começa hoje no coração da psicanálise, nas visões profundas de Carl Jung, que acreditava que os símbolos habitam a alma e que a consciência é apenas uma fina camada flutuando sobre um vasto oceano interno. Vamos tentar ler esse grande símbolo, o sangue, como Jung propunha, não apenas como um elemento biológico, mas como um recipiente da memória coletiva, uma linguagem encriptada que é transmitida de geração em geração. As experiências dos seus ancestrais, seus medos, erros, vitórias e fracassos vivem dentro de você. E hoje, na era da ciência moderna, tentamos reduzir nosso tipo sanguíneo a uma ou duas letras. Mas e se essas letras significassem muito mais? E se cada letra fosse uma porta psicológica revelando um padrão de personalidade profundo, que influencia a forma como você ama, trabalha, decide e vive? Psicólogos orientais, especialmente no Japão, adotaram essa visão e construíram estudos fascinantes sobre isso. Analisaram personalidades a partir do tipo sanguíneo. Hoje, revisitamos essas ideias por uma perspectiva ainda mais profunda, a perspectiva junguiana, que vê em cada tipo de sangue o reflexo de almas antigas, padrões arquetípicos que habitam todos nós. Seu tipo sanguíneo pode conter as chaves para descobrir seu verdadeiro eu. Pode te dizer por que você tem sucesso em algumas áreas e fracassa em outras. Por que atrai certos tipos de pessoas? Por que vive repetições na vida mesmo tentando evitá-las? Depois deste vídeo, você vai se enxergar com outros olhos. Vai se ver à luz deste símbolo ancestral e talvez comece a reescrever a história da sua vida com o poder da consciência. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar sua vida por completo.
E antes de revelarmos os segredos dos tipos sanguíneos, precisamos. Voltemos ao passado, ao homem que mudou nossa visão da alma humana. A eternidade é um homem que não via o ser humano como um simples organismo controlado por instintos e ambiente, mas sim como um universo integrado. Um ser em que símbolos nadam por dentro e forças ocultas interagem silenciosamente. A maioria das pessoas não reconhece esse nome. Carl Jung, médico, psicanalista suíço e filósofo que ousou mergulhar nas profundezas da alma humana como ninguém antes. Jung acreditava que o homem não se realiza apenas por meio da consciência aparente, mas que a verdade reside no inconsciente. Essa zona misteriosa onde se escondem nossos desejos enterrados, nossos medos antigos, nossas imagens interiores. Até mesmo as almas dos antepassados que vieram antes de nós. Em seus grandes conceitos sobre o inconsciente coletivo, Jung descreveu uma imensa reserva psicológica herdada pela humanidade ao longo das gerações. Nela, se formam os arquétipos primordiais, figuras como a mãe, o herói, a sombra, o sábio, que não são apenas personagens simbólicos, mas forças vivas que habitam dentro de nós e moldam nossos pensamentos e ações, sem que percebamos. Agora imagine se o próprio sangue, com seus diferentes tipos, fosse a encarnação biológica de alguns desses símbolos. Imagine que o seu tipo sanguíneo represente um padrão psicológico oculto que expressa seu caminho de se relacionar com o mundo. Isso não é fantasia. É uma perspectiva simbólica pela qual podemos nos compreender de um ângulo que talvez nunca tenhamos percebido antes. Assim como as cores carregam símbolos e os sonhos têm significados, o sangue, aos olhos de Jung, também pode conter símbolos. Pode ser um símbolo da essência humana, o ponto de encontro entre o corpo e a alma, o idioma mais profundo com o qual o espírito se comunica. É por isso que, ao lermos os tipos sanguíneos, não os lemos como médicos, mas como sábios. Lemos como os místicos e contemplativos leem rostos, destinos e espíritos. E aqui começa a verdadeira jornada. Uma jornada para descobrir os profundos segredos psicológicos que cada tipo sanguíneo carrega. Então, qual é o seu tipo? E que símbolos e mensagens seu sangue carrega sobre sua alma e seu destino? Vamos desvendar o próximo capítulo que te levará ao universo de cada tipo sanguíneo. Talvez, finalmente, você descubra quem realmente é. Começamos agora com o tipo sanguíneo. Analisar o tipo sanguíneo. O não é apenas estudar um dado biológico. É compreender um símbolo da pureza primordial, da primeira semente de onde tudo surgiu. Na biologia, esse grupo é conhecido como doador universal. Pode doar sangue a qualquer outro ser humano, sem restrições. Mas o que os laboratórios não dizem é que essa capacidade fisiológica também reflete uma dimensão psicológica profunda. O portador do sangue tipo O carrega a alma primitiva. O primeiro tipo, o herói, o líder, o antigo caçador que enfrentava as florestas escuras sem medo. Essas pessoas nascem com um senso interior esmagador de confiança, iniciativa e desejo de liderança. Na introdução ao pensamento de Carl Jung, esse estilo pode ser comparado ao arquétipo do herói aventureiro. Aquele que busca sempre ultrapassar novos limites, sem temer o fracasso. Não espera a permissão de ninguém, mas esse poder tem um preço. O herói pode carregar em seu coração uma sombra oculta. O medo profundo de ser abandonado, de que as pessoas não amem quem ele realmente é, e sim o que ele oferece. Por isso, às vezes corre em uma maratona constante para provar seu valor. Socialmente, são pessoas simples à primeira vista, mas por trás há uma ambição tremenda e uma sensação de que nasceram para deixar um impacto no mundo.
Nos relacionamentos, gostam de manter o controle suave, sendo fonte de força e proteção. Mas, ao mesmo tempo, precisam de parceiros que compreendam que por trás dessa máscara existe um coração compassivo que teme a solidão. O caminho de vida do tipo O é o de quem constrói impérios, mesmo que precise começar do zero. Porque eles sabem, no íntimo, que o sangue que corre em suas veias é o sangue do começo e do agora. Se você pertence ao tipo O, talvez esteja fugindo do sucesso por medo do vazio interior. Você, constantemente, sem se permitir ser você mesmo, se você entende essa sombra, você se liberta e se torna o herói completo, não apenas o herói ferido. E assim, seguimos para o próximo capítulo, com um estilo completamente diferente. O tipo sanguíneo A. Um tipo de sangue mais profundo, mais sensível. Qual é o seu tipo de sangue? Qual é o seu tipo de alma profunda? Aquela alma que tece seus mundos interiores em silêncio. Se os do tipo O são os antigos caçadores, os donos do fogo, então os do tipo A são os agricultores, os construtores, os sábios, aqueles que desde sempre conhecem o significado da paciência, aqueles que entendem o valor de plantar sementes e esperar a colheita no tempo certo. No simbolismo de Jung, eles podem ser comparados à arquitetura interior da alma, aqueles que constroem por dentro castelos de sabedoria, ordem e perfeição. Essas pessoas carregam no coração um desejo inato por sistema, equilíbrio e harmonia. Por isso, muitas vezes são sensíveis ao caos, seja no ambiente externo ou nos relacionamentos. Mas essa tendência à ordem não é apenas um traço de personalidade, é uma necessidade espiritual. Sentem que o universo os ameaça se o sistema se desequilibrar, e por isso vivem tentando devolver beleza ao caos. Nos relacionamentos, são companheiros leais, parceiros fiéis, amigos constantes, mas precisam se sentir seguros emocionalmente para abrir as portas do coração. E aqui está talvez sua sombra mais importante, um medo profundo da rejeição, o medo de que algo rompa o sistema interno que trabalharam tanto para construir. Por isso, muitos se tornam excessivamente cautelosos, presos ao planejamento e à lógica, e podem se privar da aventura por medo de perder o controle. Na vida, são os verdadeiros construtores, aqueles que criam milagres em silêncio. Mas se não fizerem as pazes com sua sombra, podem se tornar prisioneiros da perfeição. Pessoas que não iniciam nenhum projeto até que acreditem que tudo esteja pronto. Se você pertence a esse grupo, pergunte-se: você coloca muros rígidos ao redor do seu coração por medo do caos? E permite que a vida e a bondade escorram por essas brechas? Quando você se reconcilia com essa sombra, quando aceita que o sistema perfeito não existe, abre-se para uma vida com cores que nunca tinha visto antes. E agora, depois dos regidos pela ordem, seguimos para uma facção com mais espírito livre, o tipo sanguíneo B. Um tipo marcado pela liberdade e individualidade. O tipo mais surpreendente é o tipo B. Continuamos a jornada agora com a análise desse grupo. O tipo sanguíneo B representa o espírito livre, a alma que se recusa a viver em gaiolas, que rejeita moldes. O tipo B, simbolicamente, é semelhante à criança divina de Jung, aquela energia primordial que sempre busca renovar, descobrir, brincar com a vida. Essas pessoas nascem com um profundo desejo de liberdade, liberdade de pensamento, de estilo, de caminho. Por isso, você os encontra detestando a monotonia, se entediando facilmente com regras impostas. Estão sempre buscando seus próprios caminhos. Custam a seguir o fluxo. Nos relacionamentos, são como perfumes raros. Ao se aproximar, você sente uma fragrância especial, única, mas não dá para possuí-los.
precisam do próprio espaço para florescer. E aqui está sua sombra, um medo oculto de serem sufocados por obrigações pesadas. Por isso, podem fugir quando sentem que estão sendo emocionalmente presos. Com os amigos, são artistas criativos, sonhadores, exploradores, visionários. Enxergam o mundo com outros olhos. Mas se não fizerem as pazes com sua sombra, podem se tornar eternos fugitivos. Pulam de experiência em experiência sem profundidade real. No caminho da vida, são os mais capazes de se reinventar. Quando caem, se levantam. Quando portas se fecham, criam novas. Se você pertence ao tipo B, pergunte-se: você está fugindo da profundidade por medo de perder sua liberdade? E será que consegue encontrar liberdade também no compromisso, assim como encontra no movimento? Quando você entende esse equilíbrio, sua alma se torna mais sábia. E você descobre que a verdadeira liberdade começa dentro. E agora chegamos à facção mais enigmática, o tipo sanguíneo, AB. O mistério mais complexo, que combina em si a incompatibilidade de todos os tipos. Prepare-se para algo mais profundo, mais contraditório e mais fascinante. O tipo sanguíneo. AB é raro e complexo. A alma dual. A entidade que carrega dentro de si dois mundos opostos, caminhando entre a luz e a sombra. Profundamente conscientes de si mesmos, os AB são os herdeiros da sabedoria dos doadores tipo O, os heróis. Dos tipo A, os construtores. E dos tipo B, os viajantes. Os AB são os sábios misteriosos. Aqueles que enxergam o que os outros não veem, que sentem o que a maioria não é capaz de captar. No simbolismo de Carl Jung, eles se assemelham ao arquétipo do velho sábio dualista, aquele que entende que toda verdade carrega em si o seu oposto, e que o segredo da vida está justamente no equilíbrio entre os contrários. Os portadores do tipo A, B, carregam em suas personalidades contradições encantadoras. São racionais e sonhadores ao mesmo tempo. São sociais, mas precisam de isolamento para recarregar suas energias. São sensíveis, mas dominam com maestria suas emoções quando necessário. São envoltos em mistério, olhos difíceis de decifrar, e sua complexidade os torna, muitas vezes, incompreendidos. É aí que habita sua sombra, o medo profundo de que ninguém jamais pertença ao seu mundo. Um mundo interno, rico, vasto, mas que teme permanecer estrangeiro entre os simples. Nos relacionamentos, os AB são os que têm maior capacidade de compreender as profundezas dos outros, de ouvir, de enxergar nas entrelinhas, de captar sentimentos ocultos, mas ao mesmo tempo constroem muros de sabedoria ao redor do coração e só permitem que alguém se aproxime verdadeiramente após um longo tempo de confiança. No caminho da vida, são os construtores de pontes entre mundos, entre mentes, entre emoção e razão, entre o sonho e a realidade, entre o eu individual e o eu coletivo. E se você pertence ao tipo AB, pergunte-se: você tem medo de ser visto como diferente? Às vezes, permite-se apenas ser simples, relaxar e viver a vida sem precisar buscar sempre a profundidade? Quando você compreende esse equilíbrio, quando se reconcilia com essa sombra, começa a se aproximar da sua essência mais verdadeira. E então, percebe: o segredo da sua força está na sua capacidade de viver entre mundos sem se perder. Depois de termos viajado juntos por essa jornada entre símbolos sanguíneos e padrões psicológicos, por arquétipos profundos que habitam dentro de nós desde tempos imemoriais, a pergunta mais importante permanece: o que vem depois? O que revelamos hoje não são verdades absolutas nem receitas fixas. São convites à reflexão. Um novo espelho, o espelho do sangue.
para que você possa se ver por um ângulo que talvez nunca tenha considerado. Você não é apenas um tipo sanguíneo, mas o seu tipo pode ser uma janela que ilumina os segredos da sua alma. Pode explicar por que você ama o que ama, por que teme o que teme, por que escolhe caminhos diferentes dos outros. E talvez o mais importante, essa consciência pode te libertar. Quando você enxerga sua sombra, pode aceitá-la. Quando compreende o seu padrão, pode quebrá-lo e recriá-lo a qualquer momento. Não existe um tipo de sangue melhor. Cada estilo carrega um dom e uma lição. E quanto mais consciente você se torna desses símbolos, mais controle adquire sobre sua própria vida, mais consciência sobre seu caminho, mais capacidade de escrever sua história com as próprias mãos. E quanto a você, qual é o seu tipo sanguíneo? Você se reconheceu nesses símbolos? Compartilhe conosco nos comentários qual ideia mais te tocou e qual lição você leva consigo dessa jornada. Se você gostou dessa visão, não se esqueça de apoiar nosso trabalho com um like e se inscrevendo no canal, porque ainda há muitos segredos psicológicos e simbólicos para revelarmos. Até nos reencontrarmos, lembre-se sempre, por trás de cada símbolo, por trás de cada sangue, por trás de cada história, há uma alma que busca compreender. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da vida. Até logo.